Entrevista do dia, nesta manhã de terça-feira, como anunciado, estamos trazendo aqui o vereador Joel Sandro Macop, do PP, para falar então sobre uma indicação que propõe a redução do salário dos vereadores de Itaió. Lembrando que há algumas semanas nós já tivemos uma audiência pública para tratar sobre este assunto e essa indicação foi colocada então em pauta na semana passada e o vereador Macop está aqui para falar então sobre essa situação, né, que deu entrada na Câmara, então, essa indicação referente à redução dos salários dos vereadores que se elegerem neste mês de outubro, nas eleições de 2016, com o mandato de 2017 a 2020. Vereador Macop, para quem está em casa saber um pouquinho melhor, como que está o andamento da indicação e no que ela consiste? Obrigado pela participação e bom dia. Bom dia, Jefferson, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Educadora. Dizer sobre essa indicação, Jefferson, que tudo isso, gostaria sim de começar mais do início desta conversa, até porque isso já teve início lá em meados de 2015. Uma primeira conversa junto ao Ministério Público do nosso município, onde que o Ministério Público, naquele momento, traçou algumas coisas junto ao Poder Legislativo de Itaió, sendo este um certo exagero que haveria entre diárias na Câmara de Vereadores, por parte de vereadores, por parte de funcionários da Câmara, e isso tudo vinha incomodando a população do município de Itaió, e claro que o Ministério Público começou a tomar conhecimento dessas causas. Então, naquele momento, a própria doutora Raquel me convidou, me chamou, o Ministério Público, para que, na condição de presidente que se encontrava naquele momento, tomasse algumas iniciativas que pudesse dar um novo rumo para tudo isso que vinha ocorrendo dentro da Câmara. E claro que nessas parcerias a gente acabou firmando um TAC, acabou atualizando todo o portal da transparência da Câmara de Vereadores de Itaió, acabou fazendo uma redução drástica quando se tratava de diárias com vereadores e também com funcionários. Então isso tudo acabou levando para alguns pontos que a gente sabe que houve o descontentamento por parte de alguns funcionários, por parte de alguns vereadores, mas algo que o Ministério Público naquele momento vinha pedindo para que se fizesse isso, e eu, na condição de presidente, nada mais fiz do que atender aquilo que o Ministério Público vinha nos cobrando. E claro que depois daquilo, para a gente conseguir ainda mais força sobre a situação de subsídio de vereador, sobre a situação de cortes de diárias, a gente acabou promovendo uma audiência pública dia 24 de fevereiro já de 2016, onde que ainda eu estava na condição de presidente, ficando até 29 de fevereiro, e nesta audiência pública a gente tratou de alguns assuntos que também o Ministério Público me indicou naquele momento, que era essa possível corte de diárias, que a gente pudesse substituir essa diária por algum outro meio onde que trouxesse uma economia maior ao município de Itaió. E também nessa mesma audiência a gente tratou então da situação da redução do subsídio do vereador. Redução esta por quê? Pelo fato de que inúmeras pessoas da comunidade, pessoas formadoras de opiniões, vinham a encontro, até mesmo de mim e outros vereadores, citando da situação que o vereador no município de Itaió teria um salário bastante elevado. E claro que nada melhor para estar tratando de um assunto que eu considero de grande repercussão, um assunto que acaba incomodando políticos, partidos, era a melhor situação para a gente tratar isso dentro de uma audiência pública. Isso que a gente fez, tratou desses assuntos, tratou de um outro assunto que era para mudar o horário da sessão da Câmara para as 19 horas, este já está em funcionamento para as 19, e claro que outro seria esta da redução do subsídio e também dos cortes das diárias, que percebi que a Câmara não se manifestava sobre esse assunto, e aonde então que fiz duas indicações. Uma primeira para fazer a redução das diárias, o corte das diárias, e uma segunda, numa semana seguinte, para fazer a redução do subsídio dos vereadores, então, para essa próxima legislatura, que temos como prazo limite até 30 de junho para estar tratando dessa situação.
toda legislatura que está a seu término é que traça subsídios para próximas legislaturas que tem por vir, então a partir de 2017. E dizer que, diante deste assunto, percebemos que a Câmara se encolheu a um certo ponto, não havendo vontade até mesmo de vereadores que lá participam, a gente não teve outra forma do que tentar buscar apoio popular. E claro que hoje temos praticamente 8 votos contra e 1 a favor, sendo o meu, este a favor, a redução. E nada mais para ter condição desse projeto dar andamento é a gente estar buscando a mobilização popular. E dentro desta mobilização popular, um simpatizante até do nosso partido acabou fazendo 2 outdoor na cidade para estar buscando essa vontade popular junto deste momento que provavelmente nos próximos dias estarão sendo tocados esses 2 pontos na Câmara de Vereadores de Itaió. Percebo que ontem já se deu a entrada na casa, já tivemos alguns munícipes presentes para acompanhar, ver onde que vai terminar todo esse desfecho e esperamos então que na próxima semana a gente possa dar entrada e votação deste projeto que a gente sabe que é um projeto extremamente polêmico. Vereador Macop, então a expectativa é de que realmente esse salário seja reduzido nessa porcentagem, aí na verdade, no valor de 30%, né, vereador? O que eu apresentei naquele momento era uma redução de no mínimo 30% no subsídio vereador e extinção das diárias na Câmara de Vereadores. Claro que a gente percebendo que a partir do momento que a gente iniciou com essa redução de no mínimo 30%, percebemos que através daquela audiência pública e através de tudo que veio ocorrendo nas mídias locais e a 4 cantos desse município, a gente percebe que a vontade popular ainda é muito maior do que esta e hoje já se fala em muitos vem comentando que o salário pode ser ainda menor. Alguns falam numa situação de que o salário do vereador possa ser igual ao salário base de um professor, outros até comentam que o vereador poderia estar numa função de praticamente um salário mínimo. Então, queria ser bastante claro de que, havendo toda essa resistência da Câmara, naquela redução que no mínimo a gente propunha que fosse 30%. Então, hoje a gente já defende uma vontade ainda maior ao seio dessa nossa população, que é que esperamos que, no mínimo, hoje, a gente possa chegar ao salário base do professor e, se não mais, até podendo chegar a um salário mínimo na próxima legislatura. Tá certo, nós estamos recebendo aqui também o advogado, o doutor Adolfo Butz, que está prestando assessoria ao vereador Joel Sandro Macop justamente nessa situação, né, nesse caso dos outdoors, que na verdade acabaram então gerando uma certa polêmica. E o doutor Adolfo está aqui também para esclarecer a questão desta denúncia do Ministério Público sobre uma possível campanha antecipada. O doutor Adolfo vai explicar um pouquinho. Doutor Adolfo, como que funciona essa situação? Está ou não está irregular, ou melhor, os outdoors estão ou não estão irregulares? Obrigado pela participação também. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Educadora, do jovem Jefferson, que sempre nos tem atendido muito bem. Sempre é um prazer estar aqui com todos vocês. Assessorando o nosso vereador Macop, que inclusive, além disso, temos um colega advogado também participando, e interpretando a Lei 9.504 do ano de 97, que trata da antecipação de campanha, verificamos o seguinte, que o Ministério Público representou ao juiz para que o vereador Macop prestasse esclarecimentos sobre os outdoors, alegando de que se trata de campanha antecipada e que também deveriam ser aplicadas multas ao vereador em causa. Entendemos que só poderia ser alegada antecipação de campanha caso o Macop já fosse candidato, porque a campanha antecipada se refere a candidato. Muito bem, contudo, se Macop vier a ser candidato, ele pode até responder
para ver se realmente houve uma transgressão da lei eleitoral. Contudo, entendemos e temos convicção de que para que se caracterizasse a campanha antecipada, o outdoor devia ter, no mínimo, pedido de voto ou qualquer outra forma de se caracterizar antecipação de campanha, o que não acontece. Portanto, MACOP está dentro da lei, não há porquê, principalmente nesse momento, nem ser processado. Está havendo uma representação que o promotor pede ao juiz que MACOP dê informações. E no futuro, se vier a ser candidato, isso pode ser usado, mas isso é um outro quadro. Ainda assim, nós queremos ter certeza que nem agora, nem depois, houve campanha antecipada de acordo com a lei eleitoral que trata desse assunto. Tá certo. Vereador MACOP, falando ainda sobre a situação dessa indicação, desse projeto na Câmara, qual que é a sua visão no que diz respeito aos outros vereadores? Enfim, como você analisa a opinião dos outros vereadores para com esse projeto? Bem, percebendo, já é a segunda semana que eu venho defendendo esta mesma tese, e eu vejo uma resistência muito grande por parte dos outros partidos, por parte dos outros vereadores, e assim a situação é bastante difícil, até porque a gente sabe que vai comprometer subsídios, mas de que o momento, eu sempre digo, o momento é este, não tem outro momento. Tem gente que até diz, por que não fez antes? Não fez antes porque o momento é agora. Neste momento, até 30 de junho, se taxa a próxima legislatura. Então, eu queria dizer que eu encontro hoje uma certa resistência, percebo que, vendo todo o cenário da Câmara, imagino que 8 vereadores são contra este projeto, sendo eu a favor, mas de que, neste momento, precisamos do apoio popular, da mobilização da nossa comunidade, para que possa a ganhar força esse projeto e tentar, de repente, com essa movimentação popular, ganhar o apoio, então, dos demais vereadores e dos demais partidos que lá representam. Tá certo. Vereador MACOP, aqui a gente quer agradecer a participação. Primeiramente, gostaríamos de passar a palavra ao doutor Adolfo para, enfim, passar qualquer outra informação. Doutor Adolfo, obrigado pela participação também, pelo esclarecimento na questão jurídica desse assunto. Obrigado. Bem, ainda queria deixar claro que tudo cabe ao juiz. O promotor requer, o juiz pede informações e cabe ao juiz decidir. E temos certeza que sempre será a melhor decisão, porque o judiciário taiuense tem dado exemplos efetivos na interpretação da vontade do nosso povo, judicando, bem como o nosso promotor, Dr. Leandro, está fazendo um brilhante trabalho, é dever dele fazer esse trabalho, e nós sempre prontos para responder e atender para que se chegue ao melhor denominador comum em favor sempre da sociedade. E agradecer a oportunidade aqui na Rádio Educadora, e sempre é um grande prazer, e é importante que esse pedido que o povo fez, que o vereador MACOP está interpretando a vontade popular, que tenha sucesso. E tenho certeza que os vereadores, no primeiro momento, não ficam um pouco chocados, mas deverão aprovar esse projeto, porque é um anseio e a vontade popular. Tá certo. Vereador MACOP, também lhe passando a palavra para finalizar aqui a nossa entrevista, agradecendo mais uma vez a participação e dizendo que com certeza voltaremos a conversar a respeito desse assunto. Obrigado mais uma vez. Jefferson, eu imensamente queria agradecer esse espaço nesta rádio, que vejo que leva informação a todos os pontos do município de Itaió e região, e dizer que, como o próprio Dr. Adolfo comenta, isto ficou muito claro dentro daquela audiência pública, que vereadores me cobram que isso é uma ideia tua, é uma vontade tua. Não é. Isso é uma vontade popular, que ficou muito claro na audiência pública, que teve quase unanimidade nas decisões, onde que se tratava de cortes de diárias, onde que se cortava a redução de salários, subsídios de vereadores. Então, eu acho que hoje, na condição que eu me encontro como
vereador do município de Itaió. Nada mais certo e nada mais justo do que estar representando essa população naquilo que é uma vontade popular. Não é, eu sei que se tratando de uma vontade da Câmara, às vezes não seria uma vontade da Câmara, mas se tratando no macro, na região, se hoje fizéssemos uma pesquisa em torno disso, tenho certeza que os números seriam bastante fortes em favor de redução de subsídios e cortes de diárias no município de Itaió.